Olá, boa noite. E aí, galera, boa noite. Deixa eu mexer aqui. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho acerca de precificação. Temos um convidado especial, que é o Ricardo, que vai se juntar a nós daqui a pouquinho. Assim que ele entrar. Tem alguns arquitetos que eu acho que são de outros estados. Sejam bem-vindos também. A gente acaba preparando o conteúdo assim com carinho para vocês participarem. E a gente fica muito feliz em poder colaborar de alguma forma. Tem alguém de fora aí? Coloca assim a cidade que vocês são da Grande Vitória ou de algum outro estado. Deixa eu ver aqui. Eu não estou ouvindo vocês. Deixa eu ver aqui. Convidar. Olá, Oi, Ricardo. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, só uma configuração aqui. Eu estou de lado para vocês ou estou normal? Você está de lado. É que eu virei o tablet aqui. Que eu acho que, como eu estava na reunião do conselho diretor, eu acho que o telefone não vai dar conta, né? Porque já foi uma boa parte lá. Mas vamos tentar aqui. Deixar aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre precificação, um assunto que o Ricardo domina. A gente está muito feliz, obrigada por aceitar o convite. Para quem não sabe, o Imagina. Ricardo é de Brasília, mas ele é nosso parceirão, né? Já esteve aqui o ano passado no Fórum de Arquitetos. E é sempre assim, um prazer poder contar assim, com você. E eu acho que hoje vai ser uma noite assim, de muito, muito, muito aprendizado. Então, assim, bora lá. O pessoal pode ir deixando, pode ir escrevendo no chat, tá? Depois a gente vai parar um pouquinho mais no finalzinho, ou pelo meio, a gente vai dar uma lidazinha nas perguntas, verificar o que a gente não respondeu, o que a gente consiga responder. E eu gosto muito do Ricardo, porque conheci ele já tem um tempinho, né? Por uma instituição de pós. Fizemos uma palestra junto e o que me chamou principalmente a atenção no Ricardo é porque nós dois falamos de precificação, sobre de valor, sobre preço, assim, não só de projeto, mas de serviço de arquitetura no geral, né? Porque às vezes a gente atrela projeto como sendo o único tipo de serviço que a gente faz, desempenha, e não é isso, né? Nosso serviço é muito além disso, não só projeto. Os clientes, normalmente, eles são obrigados a comprar projeto da gente. E tem tantos nichos na arquitetura que não oferece projeto, e tem uns também que seria projeto, mas que às vezes uma consultoria é suficiente, e a gente acaba não cobrando por isso. E sendo conhecimento técnico, ele deve ser cobrado, mesmo sendo uma informação, uma consultoria, e às vezes a gente mesmo não dá valor ao nosso valor. E o que me chamou a atenção do Ricardo é que normalmente a gente costuma falar como que dá certo, né? Então, assim, eu fiz minha palestra, eu falo como que dá certo, como que eu consegui chegar, como que, no sentido assim, como que eu desenvolvi uma forma de atrelar valor ao meu trabalho e conseguir ser bem remunerada com ele. E o Ricardo, normalmente ele gosta de falar como que ele conseguiu quebrar tantas vezes, né? E acaba É, ficando de uma forma lúdica e bem divertida. Então, Ricardo, vamos começar esse bate-bola aí. Estamos ansiosos aqui no aprendizado. vamos lá.
É um prazer, obrigado pelo convite. É um tema que particularmente eu adoro. Por coincidência, a gente fez uma aula na segunda-feira, pelo Zoom, sobre a precificação, onde eu apresentei para quem conseguiu entrar a minha planilha, na planilha que eu uso para precificar. Inclusive, amanhã a gente vai repetir, porque foi bem um sucesso, assim, e como o Zoom tem um limite de 100 pessoas, né? Lotou rapidão, então a gente achou melhor repetir na live semanal amanhã. Já faço, aproveitando fazer meu merchan, né? Já faço o Lógico. convite. E Amanhã eu às vou 10 da lá. manhã no meu Qual horário? perfil. 10 da manhã. Às 10 da manhã. Aí tem o link na minha bio para você entrar no O Zoom, legal que é aí que no você Zoom pensa em dá para mãe, ver. o legal é que você pensa em mãe, com filho em casa, aula Exatamente. online, sem funcionário, porque ninguém está vindo trabalhar nesse momento, com almoço para fazer 10 da manhã, pelo menos. Dá tempo, né? A gente para às 11, eu faço almoço, dá tempo tranquilo. Dá certinho. É, Encaixa tudo direitinho. exatamente. Bom, eu não sei se você vai me fazer pergunta para responder, ou se eu já vou falando, porque eu tenho coisa pra caramba para falar. Se me Não, deixar, então você eu. pode falar. Não, pode falar, porque aqui no Insta a gente tem no máximo, são 60 minutos e eles já cortam, né? Então a gente Bom, pessoal, precisa de andar. Então, assim, pode ir falando. Depois a gente dá uma olhadinha, uma controladinha no chat, tiver alguma pergunta assim, que não tenha sido respondido durante. E no finalzinho a gente tira uns 10 minutinhos, 15. tá bom. Mas vamos assim nesse bate-bola. Ou então, se a gente conseguir, você ver alguma pergunta por aí também, quiser responder, fica à vontade. Tudo bem. Precificação é um assunto de muito interesse dos arquitetos, desde que o mundo é mundo. Mesmo antes do CAL existir, havia algumas tentativas por parte de algumas instituições, como o IAB, Sindicato de Arquitetos. O próprio Sindicato de Arquitetos do Espírito Santo sempre teve uma tabela bem legal de precificação. Então, sempre houve tentativas de botar ordem na casa, né? Definir pelo Aham. menos um norte de como se precificar serviço. A grande dificuldade do serviço de arquitetura é um serviço e precificar serviço e é de arquitetura, que é uma questão extremamente subjetiva. Eu tenho uma certa restrição, por exemplo, em tabelas obrigatórias. Eu acho que a tabela deve orientar o profissional, como é a tabela do CAL. Dar Existem, diretrizes, né? Porque cada um exatamente, tem uma realidade diferente, um custo diferente. não dá para a gente nivelar o que não é igual, né? Em todo caso, Exatamente. a gente pode dizer que existem várias maneiras corretas de se precificar. Existem várias maneiras totalmente equivocadas. Para mim, a pior de todas é a mais utilizada, que é o Metro quadrado. maldito metro quadrado. Porque a única vantagem desse sistema é que ele é muito fácil, né? Basta que você tenha um parâmetro, X reais o metro quadrado, que alguém te passou, você ouviu dizer, ou alguém no grupo do WhatsApp colocou, enfim, alguém definiu, você não sabe quem, e aí você pega uma área estimada do teu projeto e multiplica por esse preço. Para interiores, você elimina uma variável, porque projetos de interiores a área não muda. O que vai mudar talvez seja a quantidade de ambientes. Para edificações já começa a ficar complicado, porque que não necessariamente será a definitiva de projeto. Muitos tipos de projeto fazem isso pela taxa máxima de construção, o máximo que você. Mas aí você corre o risco de precificar muito por cima. Já começa errado aí. O preço do mercado não pode ser o mesmo para mim, para a Giedre, para Liane, para os arquitetos do Espírito Santo, para os arquitetos de Brasília, porque somos profissionais diferentes, com experiências diferentes, com valores diferentes, com tela, com estruturas físicas, com custos, com despesas diferentes. Então, eu parto dessa premissa. Um sistema de precificação correto, qualquer que seja ele, precisa considerar seus gastos, ou seja, seus custos e suas despesas, o que você vai gastar para fazer o projeto ou prestar o serviço, e esse o que gastar não quer dizer só grana, quer dizer estrutura, material, enfim, recursos, né? Isso precisa ser estimado na hora de precificar um serviço. O tipo de serviço, tipo de cliente e, obviamente, a sua concorrência. Não dá para você simplesmente virar as costas para a concorrência e inventar um preço na louca, porque você precisa considerar o que a concorrência pratica, porque com base no que os profissionais, no meu nível, cobram, eu posso verificar
se eu estou muito fora. E aí, a partir dessa informação, eu verifico se eu que estou muito fora ou todo mundo está errado e eu que estou certo, porque pode acontecer também. E aí eu vou batalhar para me posicionar corretamente no mercado. Eu Então, costumo falar que a gente não. Desculpa só um pouquinho, Ricardo, só para não, aproveitar seu imagina. gancho. Eu costumo falar que a gente olha a dificuldade do projeto, que tem grau de dificuldade diferenciada, e eu também costumo levar em consideração uma variável que eu tenho na minha planilha de precificação, a dificuldade do cliente, que tem pessoas que são mais fáceis de lidar e normalmente no primeiro contato a gente consegue verificar isso, uma pessoa que é mais prática, uma pessoa que te dá uma demanda assim mais direcionada, e tem outras assim que são indecisas, que você já percebe que se vai ter um trabalho maior, vai te dar uma demanda maior, vai querer ficar mandando WhatsApp o tempo inteiro, te demandando o tempo inteiro. Então são variáveis que a gente precisa ter como parâmetro. E o que você falou é bem pertinente em relação a gente verificar profissionais do mesmo nível que a gente está trabalhando, com o mesmo tipo de qualidade, pelo menos similar do que a gente entrega. Não adianta a gente olhar, chegar, o cliente adora isso, né? E nós, arquitetos, nós temos um ego, assim, fantástico. E o cliente adora, quem nunca ouviu? Ele adora falar bem assim, poxa, você me cobrou X, fulano me cobrou, seu colega me cobrou meio X, mas eu queria tanto fazer com você. Isso, assim, o coraçãozinho chega a pulsar, né? Então, assim, a gente tem que ter uma coisa assim, muito bem definida e clara para a gente conseguir ter um parâmetro, porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, assim como existem outras classes de médicos de variados valores de consulta. Não é que um está certo, um está errado. Cada um cobra de acordo com o know-how que vai adquirindo e o investimento que faz na sua carreira. Sempre digo para os meus alunos que você não deve temer a concorrência de um colega que está no... A culpa é sua, não do seu concorrente. Ele se fazer valioso, pelo menos aos olhos do cliente, com as armas que ele tem. Se a maior parte dos profissionais utiliza o fator preço como diferencial, eu adoro quando isso acontece, porque aí cabe a mim ter os argumentos e a habilidade necessária para mostrar para o cliente que preço é uma coisa, valor é outra. Não adianta ele querer pagar muito pouco no projeto e querer um trabalho de qualidade. Aí o meu trabalho enquanto vendedor é mostrar para ele que o valor real de um projeto não está no preço dele, mas está na economia que ele vai gerar para o cliente. Então, são argumentos de venda que você começa a ter com o tempo, que eles existem muito em função do teu sistema de precificação. Quanto mais seguro você estiver do seu preço, em relação ao seu preço, melhor negociar. Quando a gente precifica por metro quadrado, porque eu não faço isso há muito tempo. Quando se precifica por metro, você o risco de você ser pego de surpresa é muito grande. Tema mediúnico de precificação, né? Você olha a aura do cliente e dá um preço. Aí quando o cliente pede um desconto, você não tem nenhum parâmetro real, financeiro, monetário, para determinar se esse desconto é viável ou não. Tudo na base do sentimento, do achismo, né? Eu acho que dá para dar desconto, eu acho que... Não tem como. Ser empresário exige que você tenha domínio de todas as variáveis dentro de uma empresa, inclusive o aspecto financeiro. Por isso que o meu sistema de precificação, ele se baseia totalmente na minha realidade financeira. Qualquer que seja o seu método, eu recomendo que você tenha uma planilha ou um sistema em que você ou coloque informações financeiras nele para tirar o seu preço, ou que você tire informações financeiras dele para poder ter uma base se você está fazendo muita besteira ou não. É muito possível, por exemplo, você precificar pela tabela do CAL e a partir do preço obtido pela tabela do CAL, você usar esse preço e fazer o que eu chamo de orçamento de cima para baixo. Você usa a tabela do CAL, chega num preço de projeto, anota ali, né? Esse é meu preço. Bom, esse preço, o quanto disso corresponde à minha margem de lucro? Separa. O quanto disso corresponde ao pagamento das horas de mão de obra? Para isso, você precisa estimar as horas de mão de obra. Para isso, você precisa definir o escopo do seu projeto. Então, eu gosto desse sistema porque ele exige que você seja gestora, que você seja gestor. Não é só colocar preço no serviço, é você dominar o seu trabalho, saber o tempo que gasta, a quantidade de pessoas,
a dor de cabeça que o cliente vai dar eventualmente, tudo que envolve a sua estrutura, porque quanto mais você dominar isso, mais você domina o teu preço e mais vergonha de dar desconto você vai ter. A segurança numa Exatamente. negociação parte da segurança que você tem em relação ao seu preço. Quanto mais subjetivo for o preço, mais de calças curtas você pode ser pego numa negociação. Tá tudo ligado, né? É, exatamente. E é legal que você falou em relação a gente saber o valor da economia que a gente gera, que é muito comum. Eu trabalho também para investidor e que constrói projetos de habitação familiar para baixa renda, né? Então, às vezes, Uhum. alguém próximo, alguma coisa assim, procura, aí às vezes eu indico algum colega, e às vezes fala assim, ah, poxa, você me indicou, mas fulano não tem dinheiro para pagar um arquiteto. Eu falei assim, como assim não? Quanto maior, até fiz um artigo para ser publicado em jornal, porque quanto menor a renda do cliente, mais necessário se faz a presença de um profissional. 85% está na construção informal, na informalidade. Só que quanto menos dinheiro, mais o cliente depende do profissional. Porque se nós podemos gerar uma economia de 25% a 30%, essa é a média calculada em relação a material, desperdício, essas coisas. Normalmente nosso projeto varia de 2% a 5%, 7%, dependendo do que você faz. Então, mesmo que virasse 10%, a gente ainda está economizando, né? Então não tem o porquê, não tem desculpa de falar bem assim, ah, não foi contratar, não contratou porque não tinha dinheiro para contratar um profissional. Não, acho que quanto menor a renda do cliente, mais necessário se faz a presença de um profissional, porque nós somos os únicos responsáveis e que podemos fazê-lo economizar de uma forma Exatamente. funcional. Então, isso não é desculpa, só que essa segurança tem que partir de nós profissionais. Infelizmente, a gente observa que a maioria não tem. E também atrelar valor, né? Às vezes assim, mas poxa, fulano tá meio que poluindo o mercado, tá cobrando muito baixo. Tá, ele tá cobrando, o problema dele. Normalmente eu falo assim, não, eu não me afeto, porque a qualidade, eu conheço a qualidade que eu entrego. Eu não tenho como entregar a qualidade que eu entrego dentro desse orçamento. Quando vai me falar, eu falo assim, você não fechou por quê? Corre lá e fecha. Se ele atende dentro da qualidade que você quer, ótimo. A qualidade que eu atendo, eu não tenho como chegar a esse valor. E eu não vou abaixar minha qualidade para te atender dentro desse valor. Você pode contratá-lo. Exatamente. O cliente, ele não entende de projeto, ele não entende de arquitetura, ele entende de dinheiro, principalmente do dinheiro dele. Então, quanto mais você conseguir tangibilizar para o cliente os benefícios da sua contratação, mais perto de ser contratado, você vai chegar. Eu uso uns argumentos que dificilmente dão errado. Você parte do tipo de projeto que ele está te pedindo e você chega numa estimativa de preço de obra. Dá para você fazer isso com casa, com apartamento, com loja. Sim. Você joga um preço estimado, né? E aí você mostra para ele a proporção que tem em relação ao preço final e ao que você está de fato cobrando. Se você pegar uma estrutura de custos de uma obra e colocar dentro dessa estrutura projetos, você vai ver que muitas vezes o projeto de arquitetura é mais barato do que, aliás, às vezes não, quase sempre, é mais barato do que marcenaria. É mais barato do que as louças e metais que ele vai colocar numa casa. E aí eu faço essa comparação. Vou dar um exemplo aí. Digamos que o meu projeto tenha ficado em R$ 30.000. Projeto de uma casa de 400 metros quadrados. Eu cobrei 30 mil. R$ 30.000 é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro também. Eu não estou com 30 mil sobrando para ficar pagando para qualquer um. Eu preciso ser convencido disso. E essa é a cabeça que o cliente chega para falar com você. 30 mil é muito dinheiro, é caro demais, eu preciso abaixar esse preço. Ele não pode ter esse tipo de raciocínio. O raciocínio é o seguinte: R$ 800.000 uma casa, R$ 900.000, R$ 1 milhão. O que são 30 mil perto de 1 milhão? Aí você pensa o seguinte, tá, digamos que ele coloque tudo do bom e do melhor de louças e metais, ele vai gastar R$ 20.000 de louças e metais na casa inteira. R$ 20.000. É mais ou menos o que vai custar um projeto de arquitetura. Ok. Se ele economizar e colocar louças e metais e o orçamento ficar em 10, 12, qual é o prejuízo que essa casa de fato vai ter, financeiramente falando? Quase nenhum. É uma questão muito de gosto, de satisfação pessoal, de gostar daquele produto e pagar o que ele vale. Então a gente tem uma relação entre o que eu posso tirar, de onde eu posso tirar, de onde eu posso fazer economia. Agora, pegue um projeto de R$ 20.000 e compare com um projeto de R$ 10.000. Ele não vai entregar a mesma coisa, não existe milagre.
em arquitetura. Ou ele vai entregar menos coisa do que você, ou ele não está ainda no nível que você está. Então, essa questão de relação de preço, ela não pode ser tomada de forma absoluta. Você sempre precisa levar em consideração o retorno que o cliente vai ter naquilo que ele está comprando. Eu pagar 5 mil numa bacia sanitária ou pagar R$ 800, eu acho que eu vou fazer número 12 do mesmo jeito, é uma questão de gosto. Agora, eu gastar 30 mil num projeto ou gastar 4 mil num projeto, eu não estou falando só de... É tudo igual, né? Eu estou falando de coisas de valores diferentes. Então, quando você faz esse tipo de comparação, o cliente entende. E variáveis a gente tem um monte aí para passear, né? Que nós dominamos e podemos ter esses argumentos. É só uma questão de segurança mesmo profissional e a gente ter segurança que nós realmente somos responsáveis a economizar para o cliente. Exatamente. E antes de mais nada, você precisa, para precificar direito, arrumar a casa, tá com a cozinha em ordem. Sabe, quando você vai ao mercado, você dá uma olhada no seu saldo, né? Se sua conta está bacana, o quanto você pode gastar, a lista de compras, ou pelo menos a gente deveria fazer isso. Quando eu vou sair para negociar um contrato com o cliente, eu vejo como é que está a minha cozinha. Eu vejo os meus custos, eu vejo o meu caixa, eu vejo se eu estou precisando muito desse cliente. A pior coisa numa negociação é você precisar mais do cliente do que ele de você. Aí já era, aí acabou. Se você precisar mais do cliente do que ele precisar de você, você perdeu a negociação. Você vai tentar ter o menor prejuízo possível, né? Então, para você precificar corretamente, você precisa saber como está teu caixa, saber qual é o seu salário mensal, quanto custa a hora do teu trabalho, em quanto tempo, em média, você faz determinado serviço. Por isso que eu sempre digo, você tem que ser gestor muito antes de saber precificar alguma coisa. O grande desespero é que as pessoas, muita gente ensina, né? Tem que cobrar por hora, tem que cobrar por hora. Aí os meus alunos falam, tá, cobrar por hora, mas como é que eu defino quantas horas eu vou gastar para fazer o projeto? Eu não fiz o projeto ainda. Isso é gestão. E aí o que você precisa fazer? Em quanto tempo eu gasto para fazer o projeto de uma casa? Depende. Eu, pela minha experiência, né, quase 20 anos de profissão, eu sei que eu não consigo fazer uma casa com menos de 6 meses, entre 4 e 6. 4 se der tudo certo, se não acontecer nada de errado, o que nunca acontece. Então, em média, 6 meses de projeto, pelo menos. Mas, ainda assim, o que vai interferir para que esse prazo estoure? Não dá para você pensar no produto final. Então, para você quantificar o tempo de trabalho em determinado serviço, você vai decompor esse serviço na menor parcela suficiente para você diminuir a estimativa de tempo. Então, vamos perguntar, em quanto tempo você faz um estudo preliminar de uma casa? Depende. Quantas alternativas, o tipo de cliente. Em quanto tempo, com o levantamento feito, você resolve, você faz o primeiro layout, você faz a primeira proposta. Eu faço volumetria primeiro, eu faço volumetria. Tá, em quanto tempo, mais ou menos, você consegue chegar numa primeira volumetria e num rabisco de planta baixa? Bom, eu preciso de pelo menos uns 15 dias, considerando não trabalhar só nisso, né? Pela minha experiência. Bom, então, se eu falar que metade desse tempo dedicado totalmente, com certeza eu vou fazer essa solução? Vou. Então, se eu pegar 7 dias e multiplicar por 8 horas por dia, eu vou conseguir ter uma estimativa? Bom, aí eu acho que vai ser mais difícil de errar. Mas eu ainda estou em dúvida, então vamos reduzir mais ainda. Em quanto tempo eu gasto para fazer os primeiros croquis? Quanto tempo eu gasto para jogar isso para o SketchUp ou para o ArchiCAD? Em quanto tempo eu desenho uma planta? Em quanto tempo eu altero essa planta? Aí você começa a ter parâmetros mais realistas. Você vai somando, e ao final você consegue um total de horas muito perto do real. Eu costumo falar que isso é mapeamento de necessidade. A gente faz o mapeamento de necessidade e a gente, eu falo assim, ele vai listando tudo o que você precisa fazer, esmiuçando o máximo possível. Depois você dá uma revisada que provavelmente aquele item que você listou, você ainda consegue desdobrar em mais 2 ou 3 itens. Quanto mais itens você tiver listado, mais real, mais realista vai ser sua estimativa de tempo. Você vai conseguir chegar o mais próximo possível. E dificilmente a gente acerta na mosca enquanto profissional, né? E a gente tem que ser sempre uma margem de erro disso, sempre deixa um percentual. Que com o tempo, quando a gente começa a precificar dessa forma, a gente deixa uma margem, depois a gente até reduz ela um pouquinho, porque a gente acaba assim,
errando menos nesse quantitativo. Mas é importante, eu falo assim, por mais que você erre, quando você quantifique suas horas, quando você mapeia o detalhamento de tudo que você precisa fazer, esse erro é infinitamente menor, o seu prejuízo, do que se você cobrar por metro quadrado. Sem Então, dúvida. assim, nós somos ótimos planejadores da obra dos outros, da casa dos outros, da vida dos outros, mas a gente acaba não parando para a gente arrumar a nossa própria casa, né? Dá É. trabalho? Dá trabalho. É complicado a gente fazer planilha, desenvolver as coisas. É complicado, mas a complicação é só no primeiro momento. Quando você para pensar que metro quadrado, você fala rápido para o cliente, só que depois a demanda de tempo e energia durante esse processo de que você está atendendo o cliente, você acaba gastando mais, tendo que investir mais e tirar do seu bolso, e só que isso não acontece uma vez só, isso vai acontecer com todos os clientes. E quando você para arrumar a casa, a gente arruma a casa de uma vez só, aquilo ali está pronto e depois a gente só vai replicando aquilo ali. E quanto mais tempo passa, mais rápido a gente faz. E às vezes assim, a gente fica assim com aquela planilhazinha, a gente preenche, só de bater o olho na planilha você já imagina já. Quando você vê o cliente, você já imagina. Aí você coloca por segurança, você vai lá e coloca. Aí você vê que você estava muito perto da realidade, então te dá uma segurança maior. E também serve muito, eu uso muito esse sistema de precificação para poder, um dos argumentos com o cliente, que esse que está caro ou está barato é muito relativo. Além do comparativo das economias na obra, você tem como mostrar para o cliente todas as etapas que envolve. Porque o que mata para um profissional é o cliente falar assim, não, mas só por esse desenho, eu só quero um desenho, né? Então, se menosprezando, mas para chegar àquele desenho, tem todo um passo a passo que nós profissionais dominamos. E que precisamos mostrar isso para o cliente, que ele é leigo, né? É diferente de você chegar numa loja e perguntar assim, qual é o preço de um celular? Se você chega lá, o cara fala assim, não, é 5.000. Aí você fala assim, vai no concorrente, eu achei um celular lá por 3. Mas por que ele é 3? Configuração diferente, isso é diferente? Mas aí se você chega lá e fala assim, não, eu queria comprar por 3. Ele sabe se ele pode te dar esse desconto ou não. E nós, profissionais, na maioria das vezes não sabemos. É normal a gente perguntar para um colega que terminou um projeto, quanto que te custou? Já perguntei várias vezes, quanto te custou esse projeto? Aí meio que gagueja assim, alguns arriscam falar o preço de plotagem. Eu falei assim, como que você não sabe o que custou? Se você não sabe quanto custou, você não sabe se você trocou sua isso meia dúzia, se você teve prejuízo, se você teve lucro, ou se você até tirou seu salário. E quando você pensa assim, o salário. Salário como assim? Como se o dinheiro que entrasse no escritório fosse dele, né? E não é. Então, a gente tem que ter esses parâmetros muito bem delimitados e planejar não só a obra do cliente, mas a casa da gente é essencial. Sem dúvida. Aí a gente começa a perceber por que as pessoas ainda apelam pelo metro quadrado, porque fazendo isso, eles não precisam, entre aspas, ter essa trabalheira toda, que é a trabalheira de você ter uma empresa. Imagine isso que eu falei agora, de você ter que fazer uma baita de uma planilha, de escrever, destrinchar o escopo do seu projeto, fazer centenas de itens, para depois começar a preencher as horas estimadas. Isso faz sentido para você precificar? Ok. Mas aí eu tenho um segundo momento, que é verificar se isso está relacionado com a realidade. Aí entra o gestor de novo. Mensurar essas horas de fato. De que forma eu faço isso? Tem duas maneiras. A difícil e a mais difícil. Por que é difícil? Porque isso é um hábito novo, né? A gente tem uma certa resistência a novos hábitos. É um trabalho a mais para a gente fazer, além de projetar, além de fazer tudo. Então ele tem que ser o mais simples possível. Você pode usar um aplicativo. Na nossa empresa a gente usa um aplicativo que pode ser gratuito, né? Você pode pagar para ter mais algumas coisas, mas eu uso gratuito, que é o Toggl, T-O-G-G-L. É um dos vários aplicativos para você contabilizar horas de trabalho, né? Então você cadastra ali o escritório, como sendo o seu workspace, né? Sua área de trabalho. Você cadastra clientes, você cadastra projetos, e aí você descreve a tarefa e coloca o reloginho para correr. Ou ele corre em tempo real, o que requer um certo controle para você lembrar de desligar, né? Eu fui abrir o Toggl hoje fui fazer uma alteração no projeto e abri o Toggl, e aí eu vi que ele estava rodando a 142 horas. Eu esqueci, deixei ele rodando, né? Aí você aperta o stop e edita. Não, eu trabalhei, na verdade, eu parei na segunda, 9 da noite. Aí eu coloco lá, segunda, 9 da noite, e ele corrige as horas. Então você pode lançar automático, né? Bota o play ali e deixa tocar, ou você lança manualmente, e não precisa sofrer demais também. Não para colocar assim, a sanca do lavabo, gastei 32 minutos. Aí você enlouquece.
Não é isso. Eu coloco do mais geral possível. Eu boto. Hoje, por exemplo, eu coloquei alterações no ArchiCAD da revisão 4 do estudo preliminar. Ponto. E aí você coloca desde, exatamente assim que escreve mesmo. E aí você vai lançando, porque o importante é você saber, pelo menos, quantas horas foram gastas por fase. E você pode classificar a tarefa por cada fase. Então, ao final do projeto, você vai ter um relatório e você vai ver ali, estudo preliminar. Tinha estimado fazer em 40 horas, gastei 72. Aí eu já vi que eu gastei mais horas do que eu deveria. Aí o momento 3 do gestor é sentar e perceber por que isso aconteceu. O cliente fez mais alterações do que eu imaginava. Geralmente a culpa não é do cliente, a culpa é nossa de não organizar as ideias para fazer com que o cliente entenda o que a gente está fazendo. É impressionante como a gente gosta de botar a culpa nos outros, né? Geralmente a culpa é nossa. 2, eu demorei demais para dar retorno para o cliente. Eu demorei muito para fazer o projeto. Eu não soube entender corretamente aquilo que o cliente queria. Então, esses 3 passos são fundamentais, né? Estimar, medir e verificar. Isso em administração tem um nomezinho bonito, né? Que é o ciclo PDCA. Você planeja, você faz, você verifica e você ajusta, você corrige. Isso se chama melhoria contínua, né? Isso acontece ao longo de toda a vida de uma empresa. Olha só que legal, a live é sobre precificação e não tem como não falar de gestão, de produtividade, porque está tudo ligado. Quanto mais caro para você for fazer o projeto, mais caro será o projeto, senão você vai tomar prejuízo. Exatamente. E por isso que precificar cada vez mais é assim, imprescindível. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo até de Covid, para a gente ter um controle maior, porque também os nossos custos foram impactados também, estamos gastando com material de segurança, com proteção, com algumas outras coisas. A circulação está um pouco restrita, então assim, e também cada vez mais a gente está oferecendo produtos, serviços que não dependem de projeto. Então, se a gente não valoriza isso, se a gente não quantifica, se a gente não precifica isso, e se a gente não dá valor a isso, é um trabalho técnico que fica sem remuneração. Exatamente. Tem 2 perguntas aqui, a gente pode responder? Pode. Thaís, tem como mostrar um exemplo de planilha? Pelo Instagram fica complicado, Thaís, mas eu vou te convidar para assistir a minha live de amanhã às 10, que eu vou abrir a Amanhã planilha às 10. e vou demonstrar, tá? Pelo Zoom. O link está na minha bio. Camila. Porque tem que compartilhar a tela, fica mais difícil. Exatamente. E isso tudo você já colocou no contrato em relação às alterações do projeto? Eu tenho um modelo de contrato que ele mudou muito ao longo desses 20 anos. Mas é importante você entender o que é alteração que você tem que fazer, quantas vezes forem necessárias, e o que é aquilo que o cliente precisa pagar caso você modifique. Eu sou defensor da seguinte filosofia. Quando eu coloco numa proposta que está incluso no contrato apenas 3 alterações, caso o cliente queira mudar uma 4ª vez, ele vai ter que pagar, o que geralmente acontece? Ele aceita a 3ª, mesmo que ele não goste, para evitar que ele te pague uma 4ª. E ele muda tudo na obra. Então, uma coisa que é para te defender, acaba te ferrando. O que eu costumo colocar? Eu coloco, no máximo, 3 alterações, 3 propostas diferentes de estudo preliminar, considerando uma casa. E proposta diferente quer dizer ideias totalmente diferentes. Quando eu lanço uma proposta, uma volumetria e uma planta, e o cliente diz, dá para aumentar 5 metros para cá? Dá para colocar uma suíte em cada quarto? Dá para transformar... Dá para transformar essa cozinha em cozinha americana? A gente pode aumentar essa garagem para colocar 4 carros em vez de 3? E isso não é uma nova proposta, é uma alteração da proposta existente. Agora, cabia a mim perguntar para o cliente, no briefing, quantos carros ele queria na garagem. Se ele quer piscina ou não. Se ele vai querer suíte ou vai querer banheiro social. Eu tenho que perguntar. Se eu não perguntei, o azar é meu. Então, existem diferenças, né, entre correções de projeto e propostas diferentes. Aí, sim, eu limito as propostas. Como os arquitetos recém-formados mensuram, já que não tem tanta experiência assim? Pode haver projetos novos que nunca fizeram. Liga, manda um WhatsApp para quem tem mais experiência que você. Arquiteto não pode ter medo de pedir ajuda para colega.
e quanto tempo ele levou para fazer. Isso é obrigatório. Mais perguntas aqui? Wellington. Percebo que um dos problemas no início da carreira é que não entendemos que ser arquiteto tem um lado empreendedor também, não é só projetar. Exatamente. Você pode ser um grande projetista e ser uma porcaria de empresário. É diferente. Isso requer habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, que nem todo mundo tem. Por isso que existem cursos de aperfeiçoamento, cursos rápidos, pós-graduações na área de gestão, gerenciamento, economia, administração, que eu acho que todo empresário precisa fazer, ou pelo menos ter alguém que faça por você. Oi, Mila, tudo bem? Aluna minha de Salvador, ó, visita especial aqui. Tem gente do país todo aqui. Bem-vinda. E o que eu costumo falar também é que também a gente acaba colocando muita culpa no sistema educacional, né? É normal a gente ouvir profissionais falando assim, a graduação, a faculdade te ensina a ser arquiteto e não te ensina a viver de arquitetura. Mas eu acho assim que é uma desculpa vazia, isso cabe a gente correr atrás. Por que a desculpa vazia? Independente do curso, se é medicina, se é direito, a faculdade, a graduação te ensina a profissão. Agora, viver da profissão, você que tem que correr atrás. Essa parte empreendedora cabe a gente. Não está lá como escopo, você vai fazer medicina, você vai viver de medicina. Não, mas por que eles valorizam a profissão? Por que eles valorizam o conhecimento, o investimento, né? E nós também temos que fazer a mesma coisa. Então, eu considero um discurso vazio porque isso acontece com todos os cursos. Sem dúvida. Até porque, se você pegar diretrizes curriculares básicas, né, de arquitetura, eu acho 3.600 horas pouco. Isso é outra discussão. E cada vez mais vai baixando, né? Porque na minha época foi de 4.600. Então, quer dizer, 1.000 horas é muito diferente. Eu lembro que tinha aula até no sábado. Exatamente. E cada vez mais está ficando mais enxuto, né? Você tem uma grade curricular mínima que precisa ser cumprida daquele jeito que a gente conhece. Imagine você colocar mais disciplina, mais disciplina, mais disciplina. Hoje em dia, principalmente em instituições que não são públicas, que há um controle maior de carga horária, por várias questões, para você inserir uma disciplina nova, você vai ter que tirar outra. E aí vai tirar horas de estruturas, de conforto, de projeto. Então, eu realmente concordo. Eu acho que a graduação tem o dever de te formar enquanto arquiteto. A tua formação enquanto empresário depende de você e da vida. Não adianta ficar sentado chorando e culpando a faculdade. Porque a faculdade? Porque você tem que correr atrás porque certamente alguém já correu. Outra pergunta aqui. E é perfil pessoal também, né? A gente também tem que compreender isso. É uma coisa que a gente pode desenvolver? Só que tem pessoas, personalidades que conseguem desenvolver isso de uma forma mais rápida, tem outros que pegam, tem outros que têm um certo receio disso. Por isso que eu acho também legal desenvolver parcerias, né? E parceria normalmente é legal com pessoas que são diferentes, porque aí se complementam, né? Cada um é bom em uma coisa. Eu costumo falar que até quem é baladeiro, quem não é muito do trabalho, é importante, porque normalmente são esses que fazem uma captação melhor de cliente. Sem dúvida. Precificação pode variar de cliente para cliente? Quando se trata de classe A, B e C? Sim. É assim como um carro. Você comprar o carro com todos os opcionais ou comprar ele pelado, né? Aquele 1.0 com direção dura lá, com aquele câmbio que precisa das duas mãos para poder passar. O importante é o seguinte, se imagine como empresário agora. Não existe mágica em empresa. Para você cobrar pelo serviço um preço mais baixo, só existem duas situações. Diminuir sua margem de lucro ou reduzir seu escopo. Porque você trabalha com custo. A hora do teu escritório tem um custo. Então, para fazer um projeto mais barato, ele precisa demandar menos horas. E aí você pode ajustar, diminuindo sua margem de lucro. É o que eu costumo fazer. Projetos para baixa renda costumam ter um grau de complexidade menor, porque a gente está falando de uma área menor, com uma certa repetição de determinados detalhamentos construtivos. Eu posso repetir um padrão de memorial descritivo, as especificações variam muito pouco, então eu posso considerar que o tempo de trabalho é relativamente menor. E ainda assim, aplicar uma margem de lucro mais baixa para ser mais competitivo. Mas não existe milagre. Para um projeto custar menos, para o preço de um projeto ser mais baixo, ou eu diminuo a margem de lucro, ou eu reduzo o escopo. Não tenho o que fazer.
Não tem mágica, Outra né? Não pergunta. tem fórmula Não, mágica. não tem jeito. Porque imagina o seguinte, 100, O custo é fixo. 150 horas do seu escritório custam X para fazer um projeto para rico. 150 horas custam os mesmos X para fazer projeto para pobre. O custo para o escritório é o mesmo. Então você precisa reduzir custo, diminuir escopo e, consequentemente, tempo de trabalho. Tem uma pergunta muito pertinente aqui, do Felipe. Utilizar tabelas do CAL e IAB na hora de precificar é errado? De forma alguma. Primeiro porque eu fui conselheiro do CAL nas duas primeiras gestões. Estamos numa live do CAL, inclusive, e eu sou atualmente colaborador do IABDF. Já fiz parte da diretoria do IABDF há uns 10 anos. São duas instituições pelas quais eu tenho muito respeito. Você tem que entender o seguinte, a tabela do CAL ou de qualquer tipo de organização profissional, ela te dá um parâmetro, ela te dá um patamar de preço com base nos parâmetros que ela adotou. A partir daí, é o que você vai fazer com esse patamar. Se você joga na tabela do CAL, preenche tudo bonitinho, tudo direitinho, e chega lá que o teu projeto, de acordo com os parâmetros do CAL, custaria 10 mil reais, agora é hora de você pegar esse 10 mil, levar para dentro do escritório e pensar, bom, esses 10 mil correspondem a quantas horas do meu escritório? Qual vai ser a minha margem de lucro, considerando que o meu custo para fazer esse projeto seria de tanto? Se pela tabela do CAL o preço é de 10, deixa eu levantar aqui quantas horas eu vou gastar. Paraná, 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 deu X horas, você vai ter o custo da tua hora, se você não sabe, meu curso ensina, e aí você vai determinar o custo do projeto. Quando você determina que desses 10 mil, 5 mil são de mão de obra, 2 mil são de custos de projeto, 2 mil são de despesas do escritório, isso quer dizer que você vai ter R$ 1.000 de lucro. Então, cobrando os 10 mil que o CAL orientou pela tabela, você vai ter um lucro estimado de 10% e esse projeto pagaria X horas do seu trabalho. Então, você pode usar a tabela que você quiser. O lance é você fazer algo com o preço que a tabela te dá. Entendeu? Espero ter me feito entender aí. Exatamente, ter uma coerência, né, de valor e não simplesmente chutar, porque também você tira seu valor quando você aceita o que o cliente está te impondo. Por exemplo, se você falou que 8 mil projeto, aí depois ele volta e fala assim, mas fulano me cobrou 4. Aí quando você acaba falando assim, não, então eu faço por 4, na cabeça do cliente fala assim, poxa vida, né? Então ele estava me roubando 4 mil, se ele podia fazer por 4 e cobrou 8. Né? Então, assim, é complicado não só com a classe, mas também é complicado dentro desse sistema. Inclusive, no código de ética nosso, profissional, ele cita exatamente isso. Quando você tem conhecimento que um colega tem um determinado conhecimento de uma proposta de um valor de um colega, você não pode oferecer um valor menor. Você não pode, assim, tipo assim, é como se você estivesse praticando um preço aviltante, né? Porque aquilo ali já foi feito um levantamento e já tem uma estimativa. Exatamente. Então, assim, você pode ficar até no mesmo parâmetro, mas, sinceramente, às vezes, e na maioria das vezes o cliente chega, mas fulano, mesmo que você às vezes cobrou 10, ele chega para você e fala assim, não, mas fulano me cobrou 7, você faz por isso, valor? Porque às vezes você chega para constatar e ele simplesmente estava blefando também, tem isso, né? E às vezes muitos colegas caem e falam assim, não, eu faço por você, eu faço um pouquinho menor, você faz comigo? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando é recém-formado com isso, porque a gente tem uma noção que, tipo assim, hoje em dia, principalmente, tem muitos estagiários sem bolsa, né? Assim, estagiando sem bolsa, ou a bolsa está mais baixa, é lei da oferta e da procura, demanda, não tem jeito. E às vezes, assim, você é recém-formado, aí apareceu alguma coisa para você fazer, você joga o preço lá embaixo. Porque na sua cabeça você tá assim, tô rico, né? Tô milionário. Eu ganhava, sei lá, 800 no mês. Eu vou gastar mais ou menos um mês para fazer isso. Eu cobrei 2 mil, tô rico, né? E não leva em consideração os outros custos. E além de custo, não leva em consideração a responsabilidade. Exatamente. Eu estou atualmente no CAL como coordenadora da comissão de ética. E a gente até teve reunião essa semana e a gente estava comentando como as coisas que chegam no CAL, sempre os extremos, né? Ou que é muito caro ou é muito barato. E não adianta a gente
aceitar o cliente que, estou cobrando baratinho e achar que o cliente vai aliviar para você. Não, ele vai te cobrar sua responsabilidade independente do valor que você esteja cobrando. Então, se você cobrar um valor muito ínfimo, você vai ter problema com isso. Você não vai conseguir dar o suporte e nem atender a qualidade e na necessidade, na demanda do cliente. Ele não vai pensar duas vezes em te denunciar ou abrir um processo judicial contra você. Tem algumas pessoas aqui, de Minas, da Bahia, comentando: a tabela do CAL é muito fora, muito alto, não é condizente com a minha realidade. Vou contar um segredo para vocês. Aliás, dois. O primeiro é que, provavelmente, você precisa olhar os ajustes, os detalhezinhos, as configurações da tabela do CAL. Esmiuçar, porque ela parte do macro, né? Então, a tabela considera todos os encargos, carteira assinada para todo mundo, vale transporte, vale gás, vale leite, etc., férias, 13º, barará. Algumas coisas, se não estão de acordo com a tua realidade, você precisa zerar. E aí o preço fica bem perto do real. Se essa diferença hoje ela está chegando até no máximo 30%, quer dizer que a tabela do CAL está certa. Quer dizer que errado está o mercado. E aí eu posso usar isso como um parâmetro onde eu quero chegar, mesmo que eu não possa praticar esse preço no momento. Aí é hora de fazer uma autoanálise, né? Por que o mercado da Bahia ou de Minas não consegue praticar esses preços sugeridos pelo nosso conselho? E aí esmiuçar para ver de que forma você consegue, ou a classe consegue se adaptar. Outra estratégia que eu faço, mesmo que eu use o meu sistema de precificação, é legal você usar a tabela do CAL para verificar o quanto você deveria cobrar de acordo com a orientação do nosso conselho, imprimir a tabela ou salvar um PDF e mostrar para o teu cliente. Porque quando você diz o seguinte: olha, pela tabela do meu conselho, eu tinha que estar cobrando 30 mil reais. Eu estou te cobrando 22. Sabendo das dificuldades que você tem, eu estou te dando uma vantagem aí. Eu estou cobrando abaixo do que o meu conselho recomenda. Porque o orçamento feito pela tabela do CAL tem um ar de legalidade, né? Tem um ar institucional que a gente não pode desmerecer. Tem um brasão da República lá em cima, pum, que tem um baita valor. A gente não pode desmerecer o que o nosso conselho nos oferece para tentar melhorar a qualidade geral do nosso trabalho. Que curso que eu ofereço? É só me seguir no Instagram que tem um monte de informação do nosso curso Gestão Fora da Caixa. A gente vai lançá-lo agora no final do mês, mas tem muito material gratuito. Eu sou professor de pós-graduação também e sempre tem conteúdo nessa área de gestão, que é a área que eu sou apaixonado. E vamos encaminhando assim para o final, que eu acho que falta no máximo, acho que faltam 5 minutinhos a 8 para a gente encerrar. E é realmente bem importante mesmo, assim, esse bate-bola, é bem importante essa informação. Nós lá no CAL costumamos receber bastante alunos, principalmente os professores de ética levam para visitar o CAL, para conhecer, e a gente acaba esmiuçando muito isso. Eu sei que tem várias pessoas de fora, o CAL está sempre disponível, tanto o CAL ES quanto os outros CAL das outras UFs. Vocês podem procurar, que está todo mundo assim com um programa bem legal, tanto para egresso, quanto treinamentos. Eu tenho certeza que vocês assim serão bem recebidos. A gente fica muito feliz quando eu venho visitar a nossa casa, né? E normalmente a gente acaba falando do conselho quando a gente está fora, mas a gente não tem noção do trabalho que é desenvolvido lá dentro e nem noção de como que a gente consegue fazer essa engrenagem funcionar. O Ricardo esteve lá dentro um pouquinho, sabe? Sim. Então, assim, não é fácil. A gente faz assim, realmente com muito carinho, porque para quem não sabe, conselheiro não tem salário, né? Não é remunerado, a gente não é funcionário. Por isso é importante a gente conhecer, participar, porque eu costumo falar, o que a gente conhece, né, a gente valoriza, porque a gente acaba sabendo. E eu uso muito esse recurso de tabela também, porque eu trabalho com perícia, inspeção predial e avaliação. E a gente tem essa tabela não pelo CAL, tem o Instituto de Avaliação e Perícia, né? E eles têm lá a tabelinha. E normalmente, quando eu já vou passar isso para alguém, eu já vou lá, coloco e tem lá já o número de horas estimadas, né? E o valor por hora que é cobrado. Então, se a gente falasse, nossa, mas isso é muito caro, igual quem trabalha com perícia, que às vezes judicial, mas é muito dinheiro. Não é, porque a responsabilidade que se envolve é gigantesca. Então, assim, uma coisa está atrelada à outra, né? Uma remuneração e sua responsabilidade. Acho que a gente não pode desprezar nenhuma das duas. É isso aí. Eu acho que esse tema é um tema inesgotável. A planilha que eu vou apresentar amanhã é uma planilha que eu uso há muito pouco tempo. Eu utilizo coisas que eu não usava antes. Por exemplo, eu considero a produtividade de cada um,
o tempo gasto com o projeto, o tempo gasto fora de projeto. São coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo. É isso que eu recomendo a vocês fazerem. Nunca parem de estudar. Estudem sempre. Aprendizado contínuo, né? É o conhecimento que vai ser o seu grande diferencial. É o que te torna diferente dos demais no mercado. É saber mais, cada vez mais. Exatamente. Ricardo, quero assim te agradecer em nome do CAL. Obrigada assim, por essa parceria, obrigada pela disponibilidade mais uma vez. E quem sabe nesse ciclo de live aí, se a gente conseguir casar de novo, de repente a gente pode até fazer uma segunda rodada, coletando algumas perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, vocês podem colocar na rede social do CAL. De repente a gente faz uma segunda rodada, assim, tirando dúvidas, tirando perguntas, e ver o que a gente também consegue disponibilizar, tanto de material meu quanto material do Ricardo, que eu tenho certeza que também para ele vai ser um prazer. E a gente se encontra amanhã na live, às 10 da manhã, Ricardo. Obrigada. Espero vocês lá. Obrigada a vocês que participaram. Muito legal mesmo a colaboração. E continue participando, que toda quarta tem live. Cada semana uma novidade aí. Também vocês podem também sugerir temas. Estamos à disposição. Um abraço, Ricardo, e um abraço para vocês, pessoal. Tchau, gente. Boa semana.